Jason e seu encontro com Sullivan. Jason, desde o incidente do espelho retrovisor, não era mais o mesmo. Numa dessas noites solitárias no campo, palco de suas observações, surgiu abruptamente um sujeito por detrás e tão logo cumprimenta Jason que dá um salto daqueles de susto e levanta rapidamente. "Minha nossa, homem, você me mata de susto. De onde você surgiu?" disse Jason, já em pé. Aquele homem apenas acenou com a mão pedindo para que voltasse a se sentar. Educadamente disse a Jason se poderia lhe fazer companhia. "É muito estranho você se deparar com alguém que nunca viu em um local ermo e esse alguém se prontificar a ficar ali com você. Passa um turbilhão de pensamentos maléficos em sua cabeça, tipo: será um assaltante? Será um deprimido que só quer alguns conselhos? Será um psicótico à procura de mais uma vítima? Será? Será? Será?" Apesar de todos esses pensamentos de uma só vez passar pela cabeça de Jason, o acenar de mão e o pedido de permissão para sentar-se com Jason apaziguou todos esses serás. Era muito estranha a sensação do ambiente, pois Jason sentia medo, talvez por todos aqueles pensamentos, mas sentia uma espécie de satisfação ter uma boa companhia, apesar de aparecer sorrateiramente, não se sabe de onde. Enfim, o sujeito era dotado de uma estatura considerável. Jason, com 1,85 m, conseguia ser baixo próximo dele. Era um sujeito alto, uns 2 metros mais ou menos, corpo muito bem distribuído, puxando ao magro, cabelos longos, perfeitamente penteados, amarrados feito rabo de cavalo. Suas roupas eram encaixadas ao corpo, modelando-o. As mangas da camisa longas que se ajustavam na altura dos braços e se afrouxavam quando chegava ao antebraço. O que mais passou na cabeça de Jason foi a ideia de algum louco drogado inventor da própria moda. Todavia, como Jason tinha uma capacidade de raciocínio muito rápido e processava os eventos detalhadamente, ele se deu conta que um desocupado drogado não poderia ser dado a boa aparência e sincronização perfeita entre corpo e roupa. Dificilmente um desocupado se apresentaria naquele campo ermo como se fosse se apresentar a uma plateia. "Quem é você e como me descobriu por aqui a essas horas da noite?" disse Jason. "Estava observando ao longe e resolvi aproximar de você. Talvez podemos discutir algumas relações juntos. Gosto de aprender e ensinar. Vamos nos sentar", disse aquele alto homem. "Sim, vamos." Ainda com pouca segurança, responde Jason, esperando aquele sujeito se sentar primeiro. Jason olhou por todos os cantos para conferir se não havia mais alguém por ali de companhia, mas até onde pôde ver, somente os dois haviam ali, diante um céu repleto de estrelas fulgurantes. "Qual é seu nome?" diz Jason. "Venho de onde observas." "Qual nome desejas me dar, Jason?" Nessas palavras, Jason rapidamente percebeu que aquele sujeito não era daqui. É um tanto estranho narrar os sentimentos de segurança de que agora Jason se imbuiu. Era como se aquele homem alto, de corpo bem distribuído, fosse um antigo e confiável amigo. Conscientemente, Jason não conseguia discernir do que se tratava, mas algo por trás de sua percepção consciente lhe emanava segurança. Uma camada muito fina de Jason o deixava desconfiado, mas o que se sobressaiu foi a emanação inconsciente. Jason tinha grandes afinidades quanto a termos investigações ufológicas, e para ele não era nada revelador o fato de a vida estar recheada em todos os poros do cosmo. Jason insistiu em querer saber o seu nome. O homem alto disse-lhe um nome muito estranho, indecifrável e com uma fonética muito diferente. Mesmo esperto e com o processamento memorial rápido de Jason, desta vez não foi possível a memorização, dado a estranheza das palavras pronunciadas. "Dê-me um nome, Jason. Não é isso que importa neste momento. Existem coisas mais profundas do que nomes. Existe uma preocupação exagerada com as etiquetas por aqui. Gosto do coração e da raiz, que está além das etiquetas e que as pessoas deixaram despercebidas diante de tanta bagunça mental", disse aquele homem alto. "Percebo essa entropia na mente das pessoas há um tempo. Vivo a me perguntar os porquês. Confesso que a resposta não é tão simples como se imaginam ser", diz Jason. "Te chamarei de Sullivan." "Ok, meu jovem. Esse é um bom nome para mim. Sullivan", repetiu o nome sorrindo aquele homem alto. "Sullivan, o que o trouxe aqui?" "Há um tempo ando por aqui, observo, aprendo, ensino, conheço um pouco o coração dos homens, conheço sua mente, Jason.
Estás propenso a armazenar o que posso lhe dizer. Não estou aqui para lhe entregar recadinhos, estou aqui simplesmente para conversarmos. Talvez o que você aprenda é para você. Se tiver que passar aos demais, passe, por favor, mas passe com as tuas atitudes. As pessoas aprenderão com elas. Como disse, as etiquetas não são importantes, como julgam a humanidade. Sei bem disso, disse Jason. Eu sei que você sabe, responde Sullivan. Minha esposa viajou a trabalho. Gosto de estar aqui. Isso me leva às minhas origens. Consigo me conectar com o todo. Eu sou livre aqui. Tenho um casamento feliz. Algumas vezes nos desentendemos. Houve um episódio recentemente dentro do meu carro e esse episódio tomou outras proporções, desde brigas a um beijo demorado em novos lábios. Jason contou a Sullivan toda a história do espelho retrovisor, disse acerca do se quero porque não posso, se não posso porque quero, e acabou se empolgando por questões filosóficas como essa. Sullivan gostava de ouvir Jason, captava cada detalhe de sua conversa. Não sei se era uma programação aquela conversa sobre relacionamento, mas o ambiente induzia, não sei o porquê, assuntos sobre relacionamento interpessoal com foco no amoroso. Isso ocorre de onde você vem? Diz Jason. Ora, jovem, os conflitos, as discussões relacionais ocorrem por toda parte. É um elemento comum em todo canto do cosmos. O que colabora para a harmonia entre um canto e outro é justamente saber lidar com eles. Nós já superamos esses conflitos fúteis, discutimos outras relações, o que não vem ao caso. Conflitos nos aprimoram, eles nos despertam para entendermos que a razão não está conosco, está com todos e que cabe a cada um saber lidar com a razão do outro e ambos desenvolverem a compreensão um para com o outro. Dessa fusão sempre nasce uma nova razão, e uma razão fundida com as pessoas as quais amamos são razões mais fortes e inteligentes. A razão compartilhada é mais inteligente. É por isso que existem os conflitos. Eles ensinam que não temos razão, somos ela e é preciso lidar com ela. Se você tiver a plena capacidade de entender que o outro é a extensão de você, que sua maneira de pensar influencia no outro e que o tempo todo o conflito está em você e não no outro, que apenas reage dando-lhe aquilo que você dá, você começa a entender que quando você quer mudança no relacionamento, você se torna essa mudança. Não é necessário esperar por ela. Ela não vem se não for manifesta nas ações. De onde venho, as pessoas não olham para o eu como se fosse a peça mais importante por ali. Eles olham para o conjunto, entendendo que o conjunto é que forma um único eu e que o eu individual é somente membro inato ao todo, que ele deve colaborar para a harmonia. Se você tiver com uma única unha encravada, parecendo ela insignificante, ela pode alterar todo o curso do seu dia. Todas as peças do seu corpo contribuem para a sua harmonia. Uma só unha encravada é o suficiente para tirar todo o corpo da harmonia. De onde venho, as pessoas sabem disso, mas elas não filosofam isso, elas vivem isso. Por aqui, as pessoas têm a capacidade de dizer sobre isso, mas ainda não vivem o que falam. Você não pode ser você se não houver o outro. O que seria do chefe sem o seu subordinado? O que seria da esquerda sem a direita? Contudo, não é um mais importante que o outro. É o mesmo elemento visto por outro ângulo. Isso te dá a noção de conjunto, de que o outro é apenas uma referência de você. Portanto, é apenas um membro do seu corpo que corresponde às suas ações. Quando você vive uma relação amorosa, sendo capaz de entender que seu amante é membro do seu próprio corpo, mas que isso não seja uma suposição e sim um fato incontestável, pois é isso, você só quer amá-lo e compreendê-lo, pois você não pode fazer mal a um braço teu simplesmente porque ele não colaborou com você hoje. Porque você sabe que se você faz mal a ele pelo fato dele te incomodar hoje, ele afetará todo o teu corpo. Não existem diferenças com o outro que lhe pareça externo. Ele é como um braço teu. Faça mal a ele hoje e amanhã ele te faltará. Se você tem a capacidade de entender o outro assim, como entenda a importância de seu braço, qualquer briga amorosa é algo ingênuo que não acrescenta muita coisa. Os conflitos conjugais devem ser para construir a casa e não destruir. Essa é a diferença entre um conflito inteligente e um irracional. Os filhos são da natureza. Nós só somos os veículos o qual ele se faz valer a sua manifestação.
Não existe esse é meu, esse não é meu. Essas brigas não produzem valores. Elas dilaceram os corações, geram transtornos e todos eles são meras ilusões criadas pela falta de saber viver dentro da existência. De onde venho, amamos os filhos. Todos eles são nossos filhos. Se me perguntar quantos filhos devo ter, responderei que tenho milhões. Todas as crianças são amadas como filhos e todas as ensinam com os exemplos. Se me perguntar se moro no céu, se sou um anjo, direi que não, sou como você, dotado de vontades e desejos e que todos aqueles que habitam de onde venho apenas controlam os seus impulsos. Quando um só adoece, todo o corpo procura compreender e consolar, porque se aquele adoecer, o corpo pode ser afetado e não é isso que queremos. Por isso temos amor em consolar, em servir, em ser melhor para com o outro. Ninguém faz isso porque são bobos alegres. Fazemos isso porque é isso que deve ser feito. A inteligência verdadeira está no amor. Essa é a vontade daquele que nos criou, que amemos, porque somos Ele, estamos nele e Ele manifesta-se em nós. Olhe para todos esses pontos luminosos e me diga, você tem certeza do que realmente é aquilo? Seus irmãos têm a plena certeza do que realmente é aquilo? As palavras pouco importam. Só se pode ter um pouco de certeza do que é aquilo quando você aprende a amar o teu membro que lhe é externo. São as razões compartilhadas que levam às estrelas, que amplificam exponencialmente a tecnologia, que transcende qualquer homem, qualquer mulher. E me diga como isso é possível se houver muralhas. A prática do amor é transcender e deixar que as coisas se revelem gratuitamente a cada um. Vivemos o amor, nos entregamos, faço aquilo que me é vocacional e entendo que aquilo que não faço pela não vocação é tão importante quanto a minha vocação e que nós podemos ser iguais, independente dos gostos. Meus amores, pares opostos, por qual tenho grandes afinidades e trocas de energias, as amo como se cada uma fossem mais do que eu e entendo perfeitamente seus chamados. Elas não me são posses, são livres para amar. Pois aprendi a amar os peixes no oceano, eles se aproximam de mim. Todavia, quando me deixam, atingem profundidades exorbitantes, depois voltam e me amam, e eu novamente as amo, porque estamos ligados pelas águas do oceano. Ele me diz que estamos juntos e misturados. Não há necessidade de cuidar como poste. Eu posso cuidar quando dou bom testemunho de minha maneira de existir dentro do todo. Toda harmonia, em qualquer canto do cosmo, em qualquer mundo, não é feita por pessoas revolucionárias, é feita por cada indivíduo que compõe o mundo, transformando-o em uma unidade. Embora nos pareça desfragmentado, a harmonia existe quando todos estão dispostos a desenvolvê-la. Quando essa cultura de amar como um só corpo é atingido reveladoramente, automaticamente os outros ocupantes vão entendendo e naturalmente todo o corpo universal vai mudando. Como disse, não venho aqui para entregar recados, mas você pode transmiti-lo através de boas atitudes. Amar desapegadamente é um bom começo. Só se podem alcançar as estrelas com a união, só se alcançam quando não há muralhas para o uso racional da inteligência. Só se pode ser feliz ao lado de quem se deseja ser feliz quando as barreiras, os tabus, os paradigmas são quebrados, pois amar o outro não é uma questão se o outro vai corresponder justamente às nossas vontades, mas se se tem capacidade de conviver com o desejo alheio sem que isso afete a relação. Os desejos devem ser aqueles que realmente fazem bem ao corpo, à mente, ao espírito. São aqueles que não deixam efeitos colaterais terríveis. São aqueles que são criados a partir da colaboração, compreensão, perdão, tolerância e empatia. Nada é absolutamente estático. A estrela que contempla agora já não está no lugar de outrora. Portanto, amar implica em viver com a dança que move o universo e entender que ele não pode girar em torno de uma só pessoa. Ele gira, ele movimenta, ele oscila e todos apenas sentem sutilmente sua canção. Se você não aprender a dançar, você sofre. Basta dançar, atender às suas reais necessidades e tudo se resolve. Se a vontade do Criador é que tudo se movimente, que trabalhe, que evolua, então só se transcende quando se encara quem se é. É isso que ocorre de onde venho. Não há milagres, há inteligência no viver, há entrega na vida.
A felicidade na vida, a contemplação ao maravilhoso da vida e há trabalho para a manutenção dessa harmonia. Você pode desenvolver sua felicidade matrimonial desde que ambos sejam ideal um ao outro, ambos respeitem as limitações um do outro, ambos enxerguem um no outro justamente o reflexo de si próprio e se há defeitos no outro, reconheça que esse defeito tem sua maior parte dentro de quem o cria. Sullivan era dotado de uma face feliz, porém era um sujeito que não titubeava nas palavras, sempre as dizia com um olhar sincero e rosto refletindo seriedade. Jason se sentiu em casa após as palavras de Sullivan. Aquelas palavras não foram a salvação das suas dúvidas, mas elas se encaixavam como peças perdidas de um quebra-cabeça que eram encontradas ali nas palavras de Sullivan. Um mar de ideias se floresceu na mente de Jason. Antes havia rios de ideias. O encontro com Sullivan foi como se Jason e seu rio de ideias agora se unissem ao mar e transformassem em um. Após um até logo, com a certeza de outros possíveis encontros, Jason foi para casa como se houvesse ganhado na loteria. Se sentia cheio, saciado, maravilhado, curioso, pensante, entre a inteligência e a loucura. Para Jason não era importante se alguém iria ou não acreditar em sua verdade. Era que o sabor daquilo que ele sentiu poderia ser sentido por qualquer um, mas que ele poderia demonstrar às pessoas à sua volta que em suas ações provaria sua verdade. No quarto, ainda emocionado pelo ocorrido, revirava sua cama e o sono que ele desejava foi o último a chegar. Jason teve muitos outros encontros, teve a oportunidade de vivenciar coisas que não se podem provar em laboratórios de ciências, conheceu novas civilizações, rasgou os céus obscuros e caiu em vales deslumbrantes com cores nunca vistas por aqui. Teve a oportunidade de conhecer pessoas, ficar, voltar. A sede de aprender e entender permanece nele até os dias de hoje. Quando Sullivan diz a Jason sobre seus amores e como se é a tipificação amorosa, é bastante complexo para se imaginar da perspectiva cultural a qual formamos o nosso caráter. Em hipótese alguma foi um convite a uma orgia escancarada e deliberada, mas que as manifestações com relação à sexualidade é muito mais além daquilo que podemos conceber, que por mais que tentamos imaginar fenômenos amorosos de outra maneira dentro das famílias tradicionais, sempre imperará o preconceito e muitos encararão como algo promíscuo. Já que essa não é a realidade cultural, não comentaremos a fundo essas questões. Todavia, é dentro do modelo tradicional que devemos desenvolver a verdadeira fórmula do amor até que tenhamos um futuro em que as pessoas se amarão mutuamente e haverá tanta ideia transcendental que não caberá um mínimo espaço para o preconceito. Não há dúvidas de que a nossa forma de contemplar a sexualidade ainda é muito rudimentar e possessiva, recheada de preconceitos. Porém, inevitavelmente, tudo indica que teremos outras maneiras de viver entre amantes e criarmos filhos. Mas até lá, temos uma longa jornada para pensarmos, criarmos e recriarmos. É com trabalho e dedicação, sendo esses elementos permeados pelo amor, que nós venceremos. A única revolução que muda uma nação é a revolução interna e consciente. Existe uma situação crítica. O primeiro passo é: o que posso fazer para melhorar? Administrar os meus conflitos psíquicos, administrar minha vida econômica, administrar minha alimentação, administrar o meu relacionamento. O interessante não é achar o culpado, é mostrar uma solução. Qualquer pessoa que não administrar o seu próprio self, local algum será bom para ele.